Palavra do Padre. Boa noite, estou chegando aqui com a graça de Deus, trazendo a palavra, como sempre nesse mês da Bíblia. Nós estamos no centro já do mês da Bíblia. Daqui a pouquinho vamos destacar a palavra de Deus como a bússola da nossa vida. E nós vamos sentindo que o mais importante é deixar-nos ser guiados por esta palavra. Essa palavra que penetra em nós como uma faca de dois gumes até separar ossos da medula. Ou seja, uma palavra que nos renova totalmente enquanto estamos em vida aqui na terra e depois da morte, curtindo a ressurreição do Senhor. Aí nós vamos ver a palavra de verdade, a palavra inteira como ela é. Por isso, meu prezado amigo e amiga, a palavra de Deus é uma semente que germina, que cresce, que produz muitos frutos quando acolhida num terreno disponível. A fé é a escuta da palavra. Enquanto a palavra, porém, é sempre boa e bela, aquela fé conhece graduações diferentes, como os terrenos onde o semeador lança semente. Ajude-nos este momento que vamos viver de fé intensa, de celebração eucarística no dia de amanhã, a tornar-nos um terreno bom. Mas eu gostaria de destacar a liturgia de hoje, do sábado, porque amanhã o Evangelho vai falar da comparação que Jesus faz, precisando de trabalhadores para a vinha. E não tem hora, toda hora tem gente desocupada precisando de serviço, mas precisa de alguém para convidar e indicar a eles aonde que devem ir trabalhar e qual é o salário de cada um, para não ser injusto com ninguém. Mas hoje o Evangelho nos fala da parábola do semeador, talvez a propósito daquilo que Paulo encontrou em Corinto, muita gente com dificuldade de crer na ressurreição e gente ensinando lá outra doutrina. Paulo corrige tudo isso falando assim: como ressuscitam os mortos? Alguém pode perguntar. E ele responde: e quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de alguma outra planta, pois assim será também a ressurreição dos mortos. Ou seja, se semeia corrupção, ressuscita incorrupção. Se semeia ignomínia, ressuscita-se em glória. Ou seja, assim que Paulo vai explicando o sentido mais belo para vivenciar o momento para vivenciar esse momento de fé na ressurreição do Senhor. E quando Jesus conta a parábola para os discípulos, a parábola do semeador, ele indica 4 tipos de terreno. Uma semente que cai à beira do caminho, a outra nas pedras, a outra nos espinhos e o terreno de terra boa. E a gente fica trabalhando isso pensando assim: qual o tipo de terreno é meu coração? Quando essa palavra chega, como eu acolho essa palavra? Nesse momento, o meu coração tem um tipo de terreno. Qual é esse terreno no momento? Esse terreno pode ser diferente, pode ser melhor? Assim nós vamos refletindo e entendendo essa palavra. Jesus contou por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia que ele usava para ilustrar verdades espirituais. E uma das mais importantes dessas parábolas é a que Lucas nos apresenta no dia de hoje. Essa história fala de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. A importância desta parábola é salientar por Jesus em Marcos que não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as outras. Jesus está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. Esta é uma das 3 únicas registradas em mais do que 2 evangelhos, e também é uma das únicas que Jesus explicou especificamente. Precisamos meditar cuidadosamente nessa história. Então vejamos,
O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Nada mais do que isso. Uma vez que a semente for deixada no celeiro, nunca produzirá uma safra. Por isso seu trabalho é importante. Mas a identidade pessoal do semeador não é. O semeador nunca é chamado pelo nome nessa história. Nada nos é dito sobre sua aparência, sua capacidade, sua personalidade ou suas reações. Ele simplesmente põe a semente em contato com a terra. E a colheita depende da combinação do solo com a semente. Aplicando-se espiritualmente, os seguidores de Cristo devem estar ensinando a palavra. Quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, maior será a colheita. Mas a identidade pessoal dele não tem importância, porque ele o faz em nome de Jesus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Em nossos dias, o semeador tornou-se a figura principal e a semente é bastante esquecida. A propaganda das campanhas religiosas frequentemente contém uma grande fotografia do orador e dá grande ênfase ao seu nível escolar, sua capacidade pessoal, o desenvolvimento de sua carreira. O Evangelho de Cristo que ele se supõe estar pregando é mencionado apenas naquelas letrinhas lá no canto. Não devemos exaltar os homens, mas sim completamente ao Senhor. Então a semente é a palavra de Deus. E cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. A palavra gera, salva, liberta, produz fé, santifica e nos atrai a Deus. Como o Evangelho se espalha no primeiro século, foi-nos dito muito pouco sobre os homens que os divulgaram, porém muito nos foi dito sobre a mensagem que eles disseminaram. E a importância das Escrituras deve ser ressaltada ao máximo. Isso significa que o professor tem que ensinar a palavra. Não há substitutos permitidos. Frequentemente, pessoas raciocinam que haveria uma colheita maior do que a outras coisas fosse plantada. Então, igrejas começam a experimentar outros meios de modo a conseguir mais adeptos. Não é nosso trabalho analisar o solo e decidir plantar alguma outra coisa, esperando receber melhores resultados. A colheita do Evangelho pode ser pequena, mas Deus só nos deu permissão para plantar a palavra. Semente plantada, a palavra de Deus no coração dos homens, o Senhor receberá o fruto que Ele espera. Aqui há uma lição para cada um de nós. O fruto produzido depende da resposta à palavra. É decididamente importante ler, estudar, meditar sobre as Escrituras. A palavra tem que vir habitar em nós para ser implantada em nosso coração. Temos que permitir que nossas ações, que nossas palavras e nossas próprias vidas sejam moldadas pela palavra de Deus. Assim, uma safra depende da natureza da semente, não do tipo da pessoa que a plantou. Um pássaro pode plantar uma castanha. A árvore que nascer será um castanheiro e não um pássaro. Isso significa que não é necessário tentar traçar uma linhagem ininterrupta de fiéis cristãos recuando até o primeiro século. A força e a autoridade próprias da palavra para produzir cristãos como aqueles do tempo dos apóstolos. E hoje essa palavra continua sendo semeada por todos os terrenos, a ponto de produzir frutos, e que as raízes das plantas no solo pedregoso nunca se aprofundam durante os tempos fáceis, como estamos passando por esses momentos. Mas os brotos podem parecer interessantes, mas abaixo da superfície do terreno as raízes estão se desenvolvendo. Então, meu querido ouvinte da Rádio Educativa, o bom solo que produz fruto seja você. E a conclusão dessa parábola
é deixada para cada um responder esta pergunta: que espécie de solo você é? Esta parábola, por um lado, revela a força divina da palavra de Deus, por outro, convida os que escutam a oferecerem a sementeira dela à terra de um bom coração. Que Deus nos ajude a caminhar com firmeza, a evangelizar, a ensinar essa boa notícia a todos os corações, a todas as mentes, para que sem Deus as coisas ficam muito difíceis. Então, para que Deus nos abençoe, nos guarde e faça com que nós possamos, unidos, remover tudo aquilo que faz mal para os nossos terrenos. Deus Pai de bondade, nós pedimos nesta noite que guardeis nossos missionários de todo perigo, que guardeis e protejais a cada um dos nossos animadores de comunidade, que ninguém fique desanimado quando algum terreno for de espinho ou pedregoso, ou simplesmente quando alguém não pensou muito e jogou a semente a qualquer jeito, fora do caminho. Senhor, o importante é fazer a nossa parte. Dai força para construir o vosso reino no anúncio da palavra, da verdade e no Espírito. Que a vossa bênção venha agora sobre cada um de nós, sobre cada nossa comunidade, a cada ouvinte nesse instante. Que a bênção de Deus Pai,